Olá, bom dia a todos. Estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe de Física 1 do Instituto Mauá de Tecnologia. O título do nosso trabalho é Microatividades avaliativas como estratégia de engajar alunos ingressantes na disciplina de Física 1 e Engenharia, cujos autores são eu mesma, professora Nair, os professores Otávio Matassoglio e Rodrigo Cutri. Introdução. A nossa disciplina de Física 1 está dividida em 2 horas semanais de teoria e 2 horas semanais de laboratório. E em seu plano de ensino tem como objetivo o desenvolvimento de competências como construção de modelos físicos e matemáticos para analisar de forma adequada os fenômenos físicos e, na parte experimental, seria coletar e analisar dados, comunicar esses resultados fisicamente, aprender a analisar fontes de erro, modelagem teórica, né? Utilizando corretamente os conceitos físicos ensinados na teoria. Desafios, são muitos, né? Podemos enumerar aqui pelo menos 6 deles. Primeiro deles, utilização dos modelos mais aplicados com o intuito de aumentar o engajamento dos nossos estudantes. Segundo, da pandemia, no primeiro ano no semestre letivo de 2021, todas as aulas foram mediadas por tecnologia via plataforma Zoom, inclusive as de laboratório, devido à necessidade de afastamento social. Terceiro, trabalhar com turmas heterogêneas, trazendo a necessidade de trabalhar com conceitos básicos com o intuito de homogeneização das turmas, sem desmotivar demais os demais alunos por repetição de conteúdos. Quarto, necessidade de modificar as aulas presenciais tradicionais para serem mediadas por tecnologia, né? Então aí necessitou-se utilizar recursos audiovisuais como vídeos, demonstração experimental, atividades interativas, né, em grupo e em individuais, softwares simuladores, tá? Quinto, necessidade de criar uma estratégia para prender a atenção do aluno durante 110 minutos de aula, que seria uma aula de teoria, né, mediada por tecnologia. Necessidade de sair do meramente calculando, trabalhando com o fortalecimento aí da compreensão conceitual, quantitativa e qualitativa sobre os conceitos físicos. Seria um fortalecimento que antecede ao desenvolvimento matemático. Com isso, a nossa proposição foi a utilização de microatividades via OpenLMS, que seriam atividades síncronas, onde nós praticamos ensino por pares, tá? Essas equipes eram formadas em salas compartilhadas, que é um recurso da plataforma Zoom. Após um intervalo aí de 10, 15 minutos, o professor retornava os alunos para a sala, né? E, acima de tudo, né, o aluno teria a oportunidade de responder esse questionário novamente, não precisando se preocupar tanto com a nota, e sim com o seu aprendizado. Como referências, a gente seguiu aí o modelo do Peer Instruction, tá? Só que usualmente esse Peer Instruction é feito com questões de múltipla escolha. Adicionamos alguns formatos de questões, né? Como o modelo do Geopard, que seria aí um modelo onde o aluno elabora a questão para um equacionamento matemático. Assim, ele pode praticar a transposição, né, da matemática para a física, tá? Ele também é conhecido como Working Backward Tasks, tá? O item B, outro modelo de questão seria o Rank Tests, né, que seria uma atividade classificatória através de cenários. Ele classificaria aí uma determinada grandeza em ordem decrescente, qual seria o maior valor, qual seria o menor valor, tá? E o terceiro modelo seria N-Typers, né, que seriam tarefas newtonianas inspiradas pelo Centro de Pesquisa de Educação em Física. No final do nosso trabalho, no anexo, existem alguns modelos dessas questões que estão sendo mencionadas. Metodologia. 495 diurno, 44 noturno. Dividiu-se aí a nossa metodologia de pesquisa em duas etapas. A primeira era o acompanhamento da planilha de desempenho dos estudantes via o PLMS. Então a gente verificou as notas, o desempenho, a participação deles, tá? Esses dados foram analisados com o programa Orange. A segunda foi através do Google Forms para fazer uma avaliação de percepção dos estudantes sobre as microatividades. Tá bem? Bom,
Avaliação de desempenho através dos resultados do próprio OpenLMS, nós temos uma comparação aqui inicial com as notas médias as médias das notas mais altas como primeira tentativa e segunda tentativa, né, onde o aluno tem a opção de corrigir as suas respostas. A nota inicial aqui da primeira tentativa já é alta, porque os alunos fazem equipe nas salas simultâneas do Zoom, tá? E ela torna-se maior na segunda tentativa. Mas comparou-se também essa situação dos questionários conceituais com uma pré-aula e as microatividades desenvolvidas sincronamente em aula. Verifica-se que na pré-aula, a nota inicial dele, por ser uma atividade individual, ela é menor do que a nota onde ele já faz totalmente em grupo, sincronamente nas aulas de teoria. Resultados. Vamos falar agora sobre os resultados de percepção no questionário de percepção dos alunos sobre as atividades envolvidas. Cerca de 60% dos alunos se dedicam até 2 horas no trabalho extra-classe, tá? E um outro fator importante é o quanto tempo que ele conseguia ficar concentrado nas aulas online de teoria de física. Isso foi uma preocupação nossa, né? Então a gente verifica aí que cerca de 58,8% dos alunos conseguem ficar concentrados no máximo até 80% da sua aula na aula mediada por tecnologia. O interessante é que a gente nota que esse valor ele é consideravelmente maior, né, nas aulas de laboratório. Nas aulas de laboratório, cerca de 80% dos alunos conseguem ficar até no máximo 80% concentrados na aula de laboratório mediada por tecnologia. Temos uma tabela sobre as dificuldades encontradas por eles durante o desenvolvimento das diversas competências nessa realização dessas atividades individuais, né, nos questionários síncronos que nós desenvolvemos, né? Então a gente tem aí ler e interpretar conteúdos e enunciados problemas. Cerca aí de uns 25% está entre compreende razoavelmente e muito grande. Entender o conceito físico, né? Aí já nós temos aí uma porcentagem menor, 19%, né? Entre compreende razoavelmente e muito grande essa dificuldade, tá? Equacionar um problema, né? Daí nós temos aí 27% que encontraram essa dificuldade. Essa percepção deles é um pouco ela é um pouco alterada no sentido que eles fazem esses questionários em grupo, então eles têm a oportunidade de discutir com os colegas, tá? Como nós já comentamos, essa dificuldade aumenta quando ele faz uma atividade de pré-aula, né, onde ele não tem lá a sua equipe para essa discussão. Então nós temos aqui outro ponto que nós tentamos avaliar com os nossos alunos é se nós estávamos cumprindo a nossa meta quanto ao desenvolvimento de competências, que era modelar fisicamente um fenômeno físico, né? Treinar essas atividades conceituais no laboratório, de uma modelagem prática, né? Onde o mundo real, o mundo experimental está sempre com contornos de aproximações, né? Então, e essa parte era muito importante. E a preocupação era pelo fato de que essas aulas estavam sendo mediadas por tecnologia e o laboratório não estava aí sendo presencial, como já dissemos. Então aqui, a disciplina está ali ajudando a modelar fisicamente o mundo real, né? Então aqui discordo totalmente, aqui ó, o lilás concordo plenamente e o verde concordo. Então a gente tem uma grande porcentagem aqui dizendo que nós estávamos cumprindo o nosso papel. Você sente... A outra pergunta foi, você se sente motivado em discutir exercícios numéricos em grupo com seus colegas? Nós tivemos aqui cerca de 60% dizendo que concorda, né? Um pouquinho acima aqui de quase 25% aqui dizendo que concorda plenamente. Os vídeos de demonstração experimental usados na aula de teoria tornam mais fácil o aprendizado de conteúdos, né? Então, ao invés de passar diretamente para o modelo físico, mostrar aí um vídeo de demonstração experimental, tentando atrair a atenção do aluno, né? Então, eles, mais de 60% disseram que concordam ou concordam plenamente. E, por fim, né? As atividades conceituais colaboram no desenvolvimento de habilidades de modelagem necessárias para uma formação de engenheiro, né? Então, mais de 80% concordam que essas atividades
conceituais estavam contribuindo para a sua formação, para o desenvolvimento de conceitos. Agradecimentos. A nossa equipe gostaria de agradecer, primeiramente, ao Instituto Mauá de Tecnologia pelo apoio a essa pesquisa, aos nossos estudantes de engenharia, que gentilmente responderam o questionário de avaliação das microatividades, sobre a percepção deles sobre essas atividades, e a sua atenção ao ver esse vídeo. Né? Então, no nosso trabalho, constam lá as referências utilizadas. Muito obrigado a todos pela atenção.